Olá, primeiro ano, tudo bem? Então, bem-vindos à nossa videoaula de revisão. E hoje, durante a aula, nós iremos revisar os principais conceitos que vocês aprenderam nas aulas anteriores. E aí, no final, a professora vai mostrar uma atividade prática muito legal que está sendo proposta aqui na apostila de vocês, na seção Eu Cientista, na página 12, tá bom? Revisando então o que vocês aprenderam nas aulas anteriores, o tema dessas aulas foi o que fazemos no período da manhã, tarde e noite e como são divididos esses períodos. Então vocês aprenderam que o período da manhã começa quando o sol surge, quando o sol nasce e termina ao meio-dia. Então de manhã vocês acordam, tomam um café, escovam os dentes, fazem alguma atividade física, brincam bastante e ao meio-dia vocês vão almoçar. Então a tarde começa ali meio-dia e se estende até o sol se pôr. Então durante a tarde, vocês vão para a escola, vocês brincam bastante e aí no final da tarde vocês retornam para casa, comem alguma coisa, jantam, vão fazer higiene bucal, vão escovar os dentes e aí vão dormir. A noite começa então quando o sol se põe e termina quando o sol nasce no outro dia, tá? E durante toda a noite nós repousamos, nós recuperamos as nossas energias. E aí tem atividades que são realizadas por cada um de vocês no individual. Então alguns fazem algumas atividades que outros não fazem. Mas uma coisa que tem em comum para todos nós seres humanos é que nós dormimos durante a noite. Então é durante a noite que nós recuperamos as nossas energias. E durante o dia é quando nós fazemos a maioria das nossas atividades. Então nós nos alimentamos, nós praticamos exercícios, estudamos, trabalhamos durante o dia. Sendo assim, nós somos considerados seres com hábitos diurnos. E vocês aprenderam também que existem diferentes tipos de hábitos, Então existem seres vivos que são diurnos e seres vivos que são noturnos. Os seres vivos que são noturnos fazem o oposto do que nós fazemos. Então durante o período do dia descansam, recuperam as energias e durante a noite que saem, para caçar, para fazer suas atividades vitais, suas necessidades, se reproduzir, procurar um novo habitat, competir por território. E aí vocês viram alguns exemplos de seres vivos que são diurnos e alguns exemplos de seres vivos que são noturnos. Então vocês viram ali na página 8 o macaco, como um exemplo de ser diurno, a borboleta como um exemplo de ser diurno. Nossa, professora, mas eu vi um animal muito parecido com uma borboleta que estava mais ativa assim durante a noite. Então existem algumas mariposas, que tem o hábito mais noturno, mas a grande maioria das borboletas tem o hábito diurno. Pássaros, Vocês viram ali o exemplo dos seres humanos. E aí aqui, vocês viram alguns exemplos também de seres noturnos, A mariposa, aqui um felino, Um anfíbio, um sapo. A maioria dos anfíbios ficam mais ativos durante a noite porque tem a pele muito sensível, Então é pouco resistente à energia solar, se machucam se ficar expostos muito tempo na luz solar. Então tem o hábito mais noturno. O morcego ali também, E aí vocês praticaram, fizeram exercícios sobre isso, refletiram um pouquinho sobre a rotina de vocês, o que vocês fazem, E aí eu quero mostrar para vocês aqui essa atividade bem legal, Explicar para vocês que aqui o que vocês vão construir, caso vocês tenham esses materiais na casa de vocês, não é obrigatório, uma ampulheta. E o que é uma ampulheta? É como se fosse um relógio, Então você vai fazer a sua ampulheta, você vai ver quanto tempo que a areia demora para descer de um lado para o outro, e aí você vai marcar esse tempo. Então vamos supor que sua ampulheta tem areia, a areia desça ali uma quantidade de areia, essa areia desça no tempo de 1 minuto. Então você sabe que o tempo que vai levar sempre para descer, é 1 minuto. Você vai conseguir ter uma noção de quantos minutos se passaram aí ao longo do dia observando essa ampulheta. Então é uma atividade bem legal.
Só que antes de fazer ela, eu queria falar um pouquinho mais sobre o relógio com vocês. O que é um relógio, gente? O relógio, então, é um instrumento, é um objeto, né, que serve para que a gente tenha uma noção das horas do dia, né, para que a gente saiba, a gente já tem uma noção, assim, do período, né, manhã, tarde e noite, vocês aprenderam. Mas durante o período da manhã, que horas mais ou menos que é, né? Durante o período da tarde, em que momento da tarde nós estamos? Então esses relógios servem para marcar melhor o tempo. E vocês, por um acaso, já imaginaram quando que o primeiro relógio surgiu? Vocês já ouviram falar sobre o relógio do sol? Então, antes desses relógios que surgiram, né, mais recentemente, os nossos ancestrais, né, desde os primórdios, desde o início dos tempos, os seres humanos eles já observavam as horas do dia, eles já tinham essa noção mais ou menos de horário, e aí eles foram construindo instrumentos que hoje foram aprimorados e hoje existem vários outros modelos. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse relógio é um relógio muito antigo, tá? Que, inclusive, ele está ali, ele foi desenvolvido com números romanos, né? E aí, o que acontece? Ao longo do dia, vocês já devem ter observado que a sombra, ela varia, né? Então, de manhã o sol varia, né? A posição do sol e a sombra também. De manhã o sol está numa posição, ao meio-dia ele está bem alto. E aí, esse relógio ele funciona mostrando a sombra. Então, conforme as horas do dia vão passando, essa sombra vai mudando de lugar, tá? E o relógio mais antigo, gente, como que eles faziam para observar as horas do dia? Espetavam um graveto no chão e iam marcando no chão conforme as horas iam passando, no lugar onde aparecia ali a sombra. Tá? Então, eles tinham uma noção bem boa de que horas eram, né? De quanto tempo tinha passado, na verdade. Então, vocês viram ali, vou mostrar mais alguns exemplos para vocês aqui, tá? Hoje em dia existem vários tipos de relógios, mas eu vou mostrar para vocês aqui ao longo do tempo alguns modelos, né, que existiram. Deixa eu mostrar aqui. Tá? Então, aqui nós temos inclusive a ampulheta, que é o que vocês vão fazer. Olha aqui, ó. Então, são alguns exemplos, ainda tem o cuco, né, que era aquele relógio que conforme passavam as horas do dia, saía lá o passarinho para fora, né? Aqui nós temos com pêndulo, a ampulheta, tá? Aquele que em uma época era muito comum, era moda com o reloginho de bolso, né? Aqui, ó, o relógio digital. Eu trouxe para vocês um exemplo do reloginho de bolso, tá? Assim, ó, tá? Existem vários modelinhos, né? Vocês devem ter alguns aí na casa de vocês, ou já devem ter visto alguns modelos. E eu queria mostrar para vocês aqui, ó, mais um modelo de relógio. Então, hoje nós temos relógios tão desenvolvidos, né? Com uma tecnologia, assim, diferenciada, né, que inclusive alguns permitem que você navegue na internet, né? Então, olha só como que a tecnologia trouxe novidades, né, no que se diz ali relógio, né? Então, olha só. E uma curiosidade é que a Suíça é um dos países que mais exporta relógios, seguido de Hong Kong e de China, tá? Então, hoje em dia existem inúmeros modelos, né, de relógio, alguns que são mais acessíveis e outros que são bem luxuosos, assim, né? E o relógio permite que a gente tenha uma noção melhor sobre as horas do dia. Bom, gente, aqui o Eu Cientista eu vou mostrar para vocês, eu já fiz a minha ampulheta, porque é algo que demanda um certo tempo. E aí também demanda que você preste atenção, para que você veja se está funcionando mesmo, às vezes é necessário você refazer. Então eu quis fazer a minha antes, eu vou explicar como faz e daí eu vou mostrar para vocês, tá? Então eu estou aqui, caso vocês queiram acompanhar. E aí tá falando o seguinte: antes de existirem os relógios que marcam as horas, as pessoas inventaram outras maneiras de medir o tempo. Uma delas é o relógio de areia, também chamado de ampulheta. Que tal construir o seu próprio relógio de areia? Para isso você vai precisar de 2 garrafas PET de 300 ml. Eu não usei
Garrafa PET eu não tinha, mas eu usei 2 garrafinhas de vidro do mesmo tamanho e iguais, tudo bem, não tem problema, tá? Cartolina. Se você não tiver cartolina, você pode usar a própria tampa de uma das garrafinhas, só que para furar a tampa é mais dificultoso, assim, é necessário a ajuda de um adulto, tanto para furar a tampinha quanto para furar a cartolina, tá, gente? Não pode fazer sozinho, sempre com a ajuda de um adulto. Lápis, no caso de você usar cartolina, se não for cartolina, for usar um outro material para colocar entre uma garrafa e a outra, vai precisar de algum outro instrumento para perfurar e vai precisar obrigatoriamente da ajuda de um adulto. Uma tesoura sem ponta, fita adesiva, colher e funil. E eu vou pedir mais aqui para vocês. Vamos utilizar também uma peneira, tá? Olha a importância da prof ter feito antes. O que acontece? Você vai usar areia. Às vezes você vai pegar a areia ali na frente da tua casa ou no quintal e a areia ela tem grãozinhos de diferentes tamanhos. Então, dependendo do furo que você fez, você colocou areia, essa areia não vai passar, ela vai estar lá. Então, para você não ter que desmontar tudo e refazer tudo de novo, você vai peneirar essa areia antes de você colocar ela dentro da garrafa. Umas 2 vezes, tá? Mas eu já vou dar dicas e explicar como que eu fiz o meu. Então, utilize a cartolina para fazer um círculo um pouco maior do que a boca da garrafa. Então, você vai medir ali a boquinha da garrafa, vai desenhar ali por fora, né? Coloca a garrafinha deitada e faz ali o contorno para saber certinho o tamanho. Olha só o sinalzinho ali de atenção. Peça para um adulto que faça um furo bem no meio do círculo ou então, né, se não for a cartolina, na tampinha, bem no meio da tampinha. 3. Coloque a areia até metade de uma das garrafas e com fita adesiva prenda o círculo de cartolina na boca da garrafa. Então você vai encher a garrafa até mais ou menos a metade dela e vai colocar esse círculo que você fez na boca da garrafa. Vire a garrafa vazia sobre a garrafa com areia, então você vai colocar uma em cima da outra e vai passar a fita ao redor. E seu relógio de areia estará pronto. Basta colocá-lo sobre a mesa e virar. E aí você pode usar o cronômetro de um celular para descobrir quanto tempo que vai demorar para que a areia que você colocou desça. E é esse tempo, gente, que vocês vão usar para medir, por exemplo, um determinado intervalo de tempo. Então eu quero saber quando que vão se passar 10 minutos. Se o teu relógio ele leva 1 minuto para que a areia desça, o que você vai fazer? Você vai virar ele 10 vezes até dar o tempo certinho de 10 minutos. E aí vocês vão desenhar o que aconteceu aqui, tá? E com a ajuda de um adulto, como eu falei, sempre vocês vão estar cronometrando o tempo. Marque o tempo que leva para que a areia passe de uma garrafa para outra. Desafio: você precisa pausar o seu relógio de areia. O que você pode fazer? O que você pode fazer para pausar o seu relógio de areia, tá? Então, vocês vão pensar e aí vão responder lá e quem conseguir fazer e achar a resposta vai falar para a professora, tá? Aí depois, na próxima aula, caso vocês não consigam encontrar essa resposta a esse desafio do número 8, a professora fala daí. Agora eu vou mostrar o meu, que eu achei que ficou muito legal. E eu, inclusive, acho que eu vou fazer uma base de madeira para ele, como vocês já devem ter visto, outras ampulhetas. Então, como eu falei, eu usei vidro, tá? Porque era o que eu tinha. Uma fita amarela aqui. E ao invés de eu utilizar a cartolina no meio, eu utilizei as garrafas com tampa, só que eu fiz o furinho no meio, tá? Só uma dica, quem for fazer assim tem que tirar todos os pedacinhos de plástico depois para que eles não fiquem no meio da areia. Bom, a minha areia, eu peguei a areia da frente da minha casa ali que tinha. O que eu fiz para ela ficar dessa cor? Eu tingi ela com corante. Eu tinha um corante ali, eu tingi ela, eu deixei ela secar bem depois que eu coloquei o corante e eu peneirei ela umas 3 vezes para que ela ficasse bem fininha, para não entalar no buraquinho, sabe? E aí, quando eu viro, olha que legal, não sei se vocês vão conseguir ver, vou colocar mais assim, ó, já tá descendo ali, ó. Estão vendo? A minha leva 3 minutos, tá? Para que toda a areia caia ali. É lógico que eu não vou ficar aqui os 3 minutos segurando para que vocês vejam, eu já calculei, tá bom? Para
para saber quanto tempo que levava. Vocês estão vendo ali caindo, ó. Ficou muito legal, eu gostei bastante. Eu espero que vocês consigam fazer as de vocês aí. Caso vocês consigam, vocês vão bater uma foto bem legal assim, segurando ela e mandar para a professora, tá? Não se esqueçam de tentar responder o desafio número 8. Daí vocês vão me mandar como que vocês acham que é possível, né? E daí a gente vai debater sobre isso e a professora vai explicar depois na próxima aula, tá? Então, olha só, mais uma vez, para que vocês possam observar. Essa é a minha, ó. A areia da minha ficou meio cinza porque eu tingi com corante para ficar mais legal, tá? Mas não precisa fazer, não precisa tingir, não precisa fazer com garrafa de vidro como eu fiz, não precisa usar tampinha como eu usei, é porque eram os materiais que eu tinha aqui e eu achei que ia ficar legal para mostrar para vocês, tá bom? Bom, nós estamos então concluindo, né, o tema dessas últimas aulas, que seriam os períodos do dia, as horas do dia, seres vivos diurnos e noturnos, tá? E a gente vai passar para o próximo assunto. Então eu espero que vocês tenham gostado bastante e que tenha sido bastante útil para vocês, tá? Qualquer dúvida, a professora segue à disposição, é só chamar. Então, um beijo e até a próxima aula, gente!